dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais 1, certo? Inclusive, deixa eu só alterar aqui porque está errado uma coisa. Agora sim, bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais 1. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos falar sobre módulos. Módulos do próprio Python, módulos vindos da internet e por aí vai. Extremamente interessante, extremamente útil. Bom dia, seu Vitor. E bom dia, Pedro Henrique também. Muito bem. Vamos em frente, sem mais delongas. As nossas missões de hoje são quais? Nós vamos compreender o que são módulos e por que eles são utilizados. Nós vamos aplicar diferentes formas de importar código, com o import total, com o import parcial, usando from import, por aí vai. Nós vamos diferenciar os conceitos de módulo, de biblioteca e de framework, qual que é a diferença em cada um deles. Até agora eu falei, pegue tal módulo, pegue biblioteca, eu falei meio de forma intercambiável, certo? Não são, eles são coisas diferentes. Nós vamos entender o papel do PyPI, o que é um PyPI, para que serve, como é que a gente acessa, certo? É o nosso repositório de pacotes. E nós vamos utilizar o nosso gerenciador de pacotes, o pip, para instalar bibliotecas externas. Muito bem, vamos lá. Você põe só em tela cheia? Beleza. Onde que nós paramos na nossa última aula? O que nós vimos mesmo? Nós aprendemos a tratar exceções, certo? A tratar erros. Como? Utilizando dos blocos try, except. Né? Era try, except. Nós tínhamos dois blocos opcionais ainda. Alguém lembra quais que eram? Alguém lembra tratamento de exceção ainda? Seu Arthur, seu Pablo, seu João, seu Pedro, seu Vitor. Vocês lembram ainda? Final era um deles. Sim. E tinha mais um bloco que era opcional. Final era o último bloco. Né? Final ele rodava sempre. Né? Não importa se ocorresse um erro ou não. E tem um outro bloco que roda quando não ocorre nenhum erro no bloco try. Alguém lembra? Hein, seu Pablo? Você que caiu aí. Vamos te dar uma colher de chá. Você lembra quais que eram os outros blocos para tratamento de exceção? Tinha try, except, tinha final e tinha mais um. Você lembra? Vamos ter que revisar. Tratamento de exceção. E você, seu Arthur, você também tinha caído. Você lembra quais que eram os blocos de tratamento de exceção? Tinha try, tinha except. Tá com problema no fone? Pô, de sacanagem. Pede pra ele trocar, hein? Arrumar esse negócio. Isso. Troque aí, guri. A gente tinha um bloco else ainda. Vamos dar uma revisada no tratamento de exceção. Já que o pessoal tá sofrendo aí. Deixa eu abrir a aula. Aqui. Tratamento de exceções. Nós vimos que no Python existem duas categorias de erros. Existem erros de sintaxe e existem erros de execução. Erros de sintaxe ocorrem quando? Quando você digita o código Python de forma errada.
Você esqueceu de fechar uma aspas, esqueceu de fechar um parêntese, um dois pontos, você não colocou uma indentação, algo nesse sentido. É como um erro de gramática, certo? A solução para esses erros é qual? É você corrigir a gramática, é você corrigir a sintaxe, é você escrever o código da forma correta, da forma como a linguagem espera, certo? Esses erros vão impedir que o código sequer execute, certo? Nós não podemos capturar e tratar, o tratamento deles é escrever de forma correta. O que nos interessa é o quê? São os erros de execução, são erros de lógica, são operações impossíveis, situações impossíveis que o seu código entrou, certo? Por uma interação com o usuário, por exemplo, ou porque você leu um arquivo, esperava uma coisa e não tinha, algo nesse sentido. A gramática em si, a sintaxe, ela está correta, mas ele chegou em algum erro de lógica, certo? Uma corrida de lógica que ele não conseguiu sair, tá? Por exemplo, uma divisão por zero, ou eu estou convertendo uma string impossível, estou convertendo um Batman para inteiro, algo nesse sentido. E esse nós conseguimos capturar e tratar. E para isso nós utilizamos dos blocos try except, certo? Para evitar que o nosso programa quebre, porque até então, se ele encontrava uma situação que ele não conseguia sair, certo? Por exemplo, converter Batman para inteiro, nosso programa estourava, ele explodia, quebrava. Eu posso evitar isso, eu posso preparar como se fosse um plano B, como está no slide mesmo, usando try except. Cadê meu mouse? Aqui. Como que eu vou fazer isso? Dentro do bloco try é o que em inglês? Tentar. Eu vou colocar aquele código que pode ocorrer um erro e que se ocorrer um erro eu quero capturar e eu quero tratar, certo? Por exemplo, eu estou pegando via input a idade de uma pessoa e eu estou convertendo essa idade para um número inteiro. Se ele me digitar algum valor que não possa ser convertido para inteiro, vai explodir meu programa, certo? Vai ocorrer o quê? Um velho erro de valor. E eu posso capturar. Ah, como? Com o bloco except. Caso ocorra uma exceção dentro desse bloco try, eu quero capturar essa exceção e eu vou especificar o nome da exceção que eu quero capturar. Ah, caso ocorra um velho error, faça isso. Caso ocorra um type error, faça esse outro. Caso ocorra uma outra exceção com uma outra mensagem, capture e faça essa outra coisa. Certo? E também, como a gente cria os blocos sempre, né? Except, o nome da exceção, dois pontos, o bloco do except, o que eu quero que você faça caso isso ocorra. Tranquilo aqui? Estão lembrados? Try except? Vocês querem que eu faça um exemplo? O que vocês me dizem? Seu Pablo conseguiu arrumar o fone? Lembrou, seu Arthur? Maravilha. E o seu Pablo, conseguiu arrumar o meu fone? Tá ouvindo a gente? Um lado só. Beleza. Tá no mono, então. Isso aqui, galera, então, tá de boas? Ou vocês querem que eu faça um outro exemplo? O seu Arthur disse que lembrou. E o resto do pessoal? Muito bem, vamos em frente. Existem ainda dois blocos opcionais que nós podemos utilizar com try except. Obviamente, se você for ter um bloco try, você vai ter que ter pelo menos um bloco except. Você pode ter quantos excepts forem necessários, certo? Mas você tem que ter pelo menos um dos dois.
Eu tenho ainda o bloco else e o bloco finally. Vamos dar uma revisada. O bloco else, que é opcional, certo? Ele vai ser executado somente quando o bloco try for executado com sucesso, ou seja, sem gerar nenhuma exceção, certo? Lembra mais ou menos também, beleza? Se você tiver alguma dúvida, pergunte. Não fique na dúvida. Ou se você não lembrar de algo, pergunte, certo? Beleza, eu tenho meu bloco try except. Caso todo o meu bloco try execute sem levantar uma exceção, e eu tiver um bloco else, ele vai cair dentro do bloco else e vai executar o código do else, certo? Se você for ter um else, ele vai ser sempre um bloco só e vai ser sempre depois de todos os excepts. E por fim nós temos o bloco finally, finalmente, certo? O bloco finally, ele é sempre executado, não importa se ocorrer uma exceção no bloco try ou não. Ah, o bloco try executou sem gerar nenhum erro. Beleza. Se eu tiver um bloco else, ele vai executar o else. Se não tiver um else, não tem problema. Tem um bloco finally? Tenho, vai executar o finally. Ah, eu tenho um bloco try, só que ocorreu uma exceção lá dentro, ocorreu um erro. Capturei esse erro com except. Terminou de executar o except, tem um bloco finally, executa também o bloco finally. Ele vai ser executado sempre. O que nós geralmente colocamos no bloco finally? Operações de limpeza. Ah, eu quero fechar uma conexão com um banco de dados, eu quero liberar um arquivo, eu quero liberar uma conexão de rede, por exemplo, certo? Liberação de recursos é o que a gente faz no bloco finally. E está aqui um exemplo de uma estrutura completa. Eu tenho um bloco try, ou seja, eu vou tentar executar o seguinte código. Eu quero pegar via input um número do usuário e esse número eu quero converter para inteiro. Pode ocorrer um erro aqui? Pode. O usuário pode passar um valor que não possa ser convertido para inteiro. Eu pedi um número, ele digitou Batman, certo? Quando tenta fazer a conversão, ocorre um erro. Por exemplo, um erro de valor, um velho erro. Ora, eu quero capturar esse velho erro. Como é que eu faço? Except, nome do erro, velho erro no caso. Ah, se ocorrer um velho erro, faça o seguinte. Dê um print. Isso não é um número válido. Por outro lado, caso ele consiga executar todo o bloco try sem erro, ou seja, o usuário digitou para mim um valor que eu possa converter para um número inteiro. E eu tenho um bloco else, ele vai cair no else. Se não o quê? Se não ocorreu nenhuma exceção, certo? Nesse caso ele vai fazer o quê? Ele vai dar um print. Ah, o dobro do número é o número multiplicado por 2. E esse código eu não consigo ver como dar erro, certo? Não dar um erro de exceção, pelo menos. Uma vez que terminou de executar, seja o bloco else, seja o bloco except, vai executar o bloco finally, porque eu tenho um bloco finally. Ele sempre é executado. Nesse caso, eu só dei um print, fim da operação, certo? Coisa simples. Se eu tivesse pegando esse número para converter para inteiro, de um arquivo, por exemplo, que eu abri, no finally, eu colocaria o fechamento desse arquivo, certo? Todo arquivo que você aberto, você tem que fechar. Este código aqui, galera, da forma como está, alguma dúvida? Alguma pergunta? Angústia ou desespero? O que vocês me dizem? Não, certeza. E o resto da galera? Dona Isabelle, seu Arthur, seu João, seu Pedro, seu Matheus, Dona Mariana, seu Frank. O que vocês falam? Acha que não até agora. Sim, nós vimos Raise. Eu vou revisar o Raise também, não se preocupe. Eu mostrei o Raise e eu mostrei ainda. Eu não mostrei o if? Vamos ver o if então. Também quem está revisando. De boas? Maravilha. Por vezes, eu posso querer
eu mesmo criar uma exceção, lançar uma exceção, levantar uma exceção de forma proposital. Para isso, eu vou utilizar da palavra-chave raise. Levantar, lançar em inglês, certo? Como assim eu mesmo levantar um erro? Por exemplo, eu tenho uma função sacar que tem 2 parâmetros, saldo e valor. Se o valor que ele quer sacar for maior do que o saldo, olha, ele não pode ficar com saldo negativo. Eu mesmo vou lançar uma exceção. Caso ele tente sacar um valor maior do que ele tem em saldo, gere para mim um value error, um erro de valor. E eu mesmo posso passar uma mensagem ainda, certo? Lance um erro de valor com a seguinte mensagem: saldo suficiente para esse saque. Do contrário, caso não ocorra isso, retorne o saldo menos o valor que ele sacou, certo? Qual que é o novo saldo dele? Repare, lançou um raise, nesse caso dentro de uma função, vai sair da função, certo? Aqui eu tenho o que? Um bloco try except. Eu tentei obter para o usuário um novo saldo, certo? Que vai ser o quê? O retorno da função sacar. Ele tem um saldo de 100 e ele quer sacar 200. Ora, ele não pode ficar com saldo negativo, ficaria com saldo menos 100. Não posso isso. Sacar, então, vai o quê? Vai me gerar um erro de valor, certo? Eu vou levantar esse cara. E esse erro de valor eu próprio estou capturando nesse except. E repare, except value error as e. O que é esse as e? As, em inglês, é como. Como é? Chame ele de e, certo? Estou dando aqui um apelido, um alias, certo? Se ocorrer um value error, chame esse value error de e. E dentro do bloco aqui desse except do value error, estou dando um print. A operação falhou e. O que vai ser este e? Vai ser a mensagem do meu value error. Certo? Isto aqui, pessoal, tem lógica ou não? Vocês querem que eu faça um exemplo? O que vocês me dizem? Vamos fazer um exemplo, com toda certeza. Acho que a gente até já fez um exemplo. Vamos usar de volta esse cara. O que eu tenho? Uma função sacar. É igual o exemplo. Uma função sacar, certo? Se o valor que ele quer sacar for maior que o saldo, levante value error. Do contrário, retorne um novo saldo. O saldo menos o valor. Beleza. Vamos rodar esse cara. Python vem, cria minha função sacar, deixa ela guardadinha ali. Vamos tentar fazer o quê? Sacar, passando um saldo de 100 e um valor de 150. O retorno da função sacar, eu vou guardar numa variável, novo saldo. Vamos para dentro de sacar. Dentro de sacar, saldo vale 100, valor 150. O valor é maior que o saldo? Sim. 150 é maior que 100, essa condição é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no bloco do if. Lá dentro, o que nós temos? Nós temos esse raise value error. Levante para mim um erro de valor. E o que eu estou dizendo? Levante para mim um erro de valor passando a seguinte mensagem: saldo suficiente para esse saque. Você não pode sacar mais do que você tem de saldo. Ocorreu um erro de valor. Ele vai voltar para quem chamou essa função, onde ocorreu o erro de valor, aqui na linha 18. E beleza. Esse erro de valor ocorreu dentro de um bloco try. Sai do try, vamos para os excepts. A exceção que ocorreu foi um value error? Foi? Ótimo.
Eu vou chamar esse velho erro de E e vamos entrar no bloco do except. Aqui eu tenho E, certo? E tem uma série de valores, certo? Uma série de valores especiais aqui e tudo mais. O que nos interessa é a mensagem dele. Só deu o suficiente para esse saque. Eu vou dar print nesse primeiro valor de E, na mensagem, certo? Operação falhou, saldo é o suficiente para esse saque. Mas não falhou. Ele tinha 200 na conta, ele sacou 150. Vamos tentar. O valor é maior que o saldo? Não, não é. 150 não é maior que 200. Se a condição não é verdadeira, não entra no bloco do if, vai chegar até o return. O return vai ser o quê? O saldo menos o valor sacado. Certo? Ele tinha 200, foi sacado 150. O novo saldo dele é o quê? 50. O bloco try todo executou sem erro. Tem um bloco else? Tenho. Vai entrar no bloco else, vai executar o bloco else. O novo saldo da pessoa, então ele é 50. Fez lógica? Tem lógica, Pablo? Deu uma clareada? Deixa eu compartilhar com vocês o live share caso alguém queira pegar meus códigos. Maravilha. Deixa eu criar uma pasta para a aula de hoje já. Aula 10.22. Esses caras aqui eu vou tirar, já para teste. Vamos criar um arquivo aqui. Opa. Não. Aqui. Testes 10.22.py. Nós temos mais um último assunto de tratamento de exceções para ver, certo? Eu tenho o seguinte problema, certo? É extremamente importante, pessoal, utilizar o finally para garantir que meus arquivos sejam fechados, tá? Porque se eu estiver com o arquivo aberto e ocorrer um erro com o arquivo aberto, esse arquivo aberto ele pode ficar ainda ocupando espaço na minha memória. Não é o que eu quero, certo? Imagine o seguinte código. Eu vou tentar abrir um arquivo para escrita. E eu vou escrever lá dentro lá. Só que vai que me ocorre um erro qualquer aqui, certo? Deu um problema no HD, deu um problema no SSD, são coisas que ocorrem, certo? E o arquivo foi perdido, ocorreu algum erro, certo? Vai me gerar uma exceção qualquer que eu vou capturar e vou chamar de E. Vou dar um print, ocorreu um erro, a mensagem de erro. E daí putz, para garantir que esse arquivo seja fechado, eu vou ter que colocar aqui um finally, certo? Se esse meu arquivo existir, arquivo.close. Repare, né? Que extenso que ficou isso. Existe uma forma de nós escrevermos isso que seja mais curta e que seja mais fácil para nós ainda. Uma solução mais elegante, que é utilizar um gerenciador de contexto, o if, certo? Por que é interessante esse if? O if, né, o com, ele vai fechar de forma automática aquilo que eu tenho aberto. Seja um arquivo, seja uma conexão, seja o que for. Ocorreu um erro dentro do bloco do if, ele vai fechar o arquivo. Não ocorreu um erro dentro do bloco do if. Terminou o bloco if, ele também vai fechar o arquivo, fechar a conexão com o banco de dados, fechar o que for. Como é que funciona, certo? Assim que o nosso bloco termina, seja com sucesso, seja com erro, o Python automaticamente vai chamar o nosso método close para o arquivo, por exemplo. Tá? Muito mais seguro, porque além de eu não precisar fazer aquele bloco finally, eu não preciso nem sequer se lembrar de fazer um close. Ele faz de forma automática, certo? Muito mais enxuto.
Ele vai substituir, então, essa estrutura try finally, onde eu tentava abrir um arquivo, certo? E eu tinha que depois dar um finally aqui para fechar ele. Como que é com o if? Reparem aqui na sintaxe. O if. A minha função, nesse caso, para abrir um arquivo, arquivo. Isto que ele abriu, eu vou trabalhar como arquivo. É como se eu guardasse numa variável arquivo. 2 pontos. Dentro do bloco do if, eu vou trabalhar com esse arquivo. Arquivo.write, arquivo.read, o que for. A partir do momento que o código sai desse bloco, que assim como todos os outros blocos tem uma indentação constante, o Python vai fechar para mim de forma automática. Esse if vai fechar para mim o arquivo, vai fazer um close. Mesmo que ocorra um erro dentro do if, Python também vai fazer um close para mim. Tá? Extremamente útil. Vamos fazer um exemplo, vamos atualizar os arquivos que nós tínhamos para utilizar esse if. Vamos achar aqui um exercício de arquivo. Esse exemplo aqui, quem está abrindo um arquivo para leitura. E repare, aqui eu já cometi um erro. Eu não fechei esse arquivo que eu abri para leitura. Faltou fazer o que aqui? Arquivo.close, certo? Do contrário, aquele cara ia ficar me ocupando espaço em memória. Como é que eu transformaria esse cara para o if? O if, eu vou abrir aquele arquivo que está naquele local e eu vou chamar ele como arquivo. 2 pontos. O que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou dar print no conteúdo do arquivo. Vou ler todo ele como uma string e vou dar print. Terminou o bloco if. Mas ele chega na linha 21, certo? Vamos dar um print aqui no fim do programa. A gente vai na linha 22. Significa o quê? Nós saímos do bloco if, ele vai de forma automática fechar esse arquivo para mim. Vamos até debugar. Criar um caminho até o arquivo. Vamos abrir este arquivo, eu vou chamar ele como arquivo. Aqui em arquivo, repare, ele tem um parâmetro especial, certo? Um closed. Closed é um booleano que está como falso, ou seja, closed, fechado. Está fechado o arquivo? Não. Ele está aberto. Vamos ler o conteúdo. Terminou o bloco do if, repare. Ele ficou marcado como verdadeiro, ele fechou de forma automática. Simples, certo? Mas extremamente elegante, extremamente útil, certo? Quando nós formos trabalhar com bancos de dados, e nós vamos trabalhar com bancos de dados, nós vamos ler e escrever em bancos de dados, sobrando tempo, obviamente, no curso, nós vamos utilizar do gerenciador de contexto, o if, para abrir essa nossa conexão com o banco. E a conexão com o banco também tem que ser fechada sempre, liberar o espaço. O if vai fazer isso para a gente. Isto aqui, certo? É equivalente a isto aqui. Vou dar um enter aqui. Essas 2 linhas é o equivalente a essas 3 linhas. Beleza? Tem lógica isso aqui? Pessoal? Pegou a ideia? Maravilha. Pegou a visão. E o resto, pessoal? Seu Arthur, seu Pedro, seu Vitor, Dona Isabelle, Dona Ana, Dona Valéria. Tranquilo?
Explico sim. Preste atenção. Este bloco with, o que ele vai fazer? Qual que é a funcionalidade dele? Ele vai garantir que o que eu abrir vai ser sempre fechado. Aqui, da forma como eu tinha aberto, certo? Deixa eu voltar esse cara. Eu abria para uma variável, eu lia da variável, dava um print, fechava a minha variável, certo? Meu arquivo. Se ocorresse um erro antes de eu executar o arquivo .close, eu abri o arquivo e com o arquivo aberto ocorrer um erro, esse arquivo ele poderia ficar ocupando espaço em memória ainda. Não é o que eu quero, eu sempre tenho que liberar espaço, eu sempre tenho que fechar os meus arquivos. Para garantir que ele fosse fechado, como que seria uma solução? Eu fazer aqui um try finally, tente finalmente. Tente abrir esse arquivo para escrita, escreva nele. Caso me ocorra um erro aqui dentro, feche para mim esse arquivo, certo? Coloque no finally, fechamento do arquivo. O finally é sempre executado, mesmo que ocorra um erro. Né? Pega esse arquivo e feche. O gerenciador de contexto if, ele vai fazer isso para a gente de forma automática, certo? Eu vou abrir um arquivo, certo? Com o meu open, eu vou chamar ele de arquivo, 2 pontos, início do bloco. Tem o bloco do meu if, e eu vou trabalhar com também, eu chamei de arquivo, arquivo.write, arquivo.read, o que for. A partir do momento que sai do meu gerenciador de contexto, sai do bloco do if, ele vai de forma automática fechar esse arquivo para nós. Caso ocorra um erro dentro do bloco if com o arquivo aberto, ele também vai fechar o arquivo para nós. Ele vai substituir essa estrutura try finally, certo? Essas duas linhas são equivalentes dessas 5 linhas aqui. Beleza? Faz sentido, senhor Arthur? O programa vai explodir dessa forma. Vai ocorrer um erro? Vai, certo? Mas eu não tratei o erro, eu não quis tratar o erro. Eu poderia tratar? Eu poderia, mas é outra história. Ocorreu um erro, ocorreu. O importante é que ele vai fechar o arquivo para mim, ele vai liberar esse espaço ocupado da memória, certo? Eu abri um arquivo lá de 4 GB e me deu um erro. Esse arquivo ele poderia continuar ocupando aqueles 4 GB em memória, certo? Porque eu não fechei ele. O if ele vai garantir que vai fechar. O programa vai explodir? Vai. Mas vai fechar, vai liberar esses 4 GB de memória. Beleza? Maravilha. E isso é a ideia do nosso gerenciador de contexto, o if, certo? Ele é o jeito recomendado para nós trabalharmos com arquivos, com conexões, certo? E agora em diante, sempre vamos trabalhar com ele então. Dito isto, alguma dúvida em tratamento de exceções, pessoal? Try, except, else, finally, palavra-chave raise, gerenciador de contexto if. Vocês querem que eu revise alguma coisa? Muito bem. Nós não temos dúvidas. Vamos em frente, vamos para o assunto de falta da aula de hoje. Vamos falar então sobre módulos, certo? Nós já vimos então tratamento de exceção com try except. Nós vimos como usar raise para sinalizar erros, para lançar erros. Nós vimos o if para gerenciar nossos arquivos, nossas conexões de forma segura. Né?
nossos scripts estão começando a ficar crescer, certo? A gente teve exercício que a gente chegou a mais de 100 linhas já, certo? Só que como que a gente pode organizar nossos códigos, nossos projetos maiores, certo? Nós não vamos ter um arquivo gigante com tudo, certo? Você não vai ter um arquivo com 1000 linhas. Você vai dividir esse arquivo em vários outros arquivos. E um arquivo vai consultar do outro, vai usar do outro. Né? Também, como é que eu posso reutilizar funções que nós criamos em outro projeto sem fazer um copiar e colar, certo? Como é que a gente pode usar códigos de outras pessoas, certo? Para nós não precisamos reinventar a roda. Para isso nós vamos utilizar de módulos, tá? E o sistema de pacotes do Python. Por exemplo, pode abrir aqui, cara. Por exemplo, eu estou fazendo um sistema para a padaria do Zé, certo? E o sistema da padaria do Zé, eu vou ter uma parte de caixa, de frente de caixa. O que a frente de caixa vai fazer? Ela vai ter que ler código de barra, certo? Ela vai ter que somar todos os produtos do pedido, aplicar desconto, ela vai ter que aceitar as formas de pagamento, certo? E por aí vai ter que emitir nota fiscal. Beleza, fiz o sistema para a padaria do Zé. Tempo depois, eu fui contratado para fazer um sistema para uma farmácia. A farmácia ela vai ter coisas diferentes da padaria, obviamente. Ela vai ter toda uma parte de controle de remédios, controle de receita, certo? Tem que mandar as informações para a Anvisa, blá, 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 blá. Diferente. Mas a farmácia, ainda assim, vai ter que ter a parte da frente de caixa. A farmácia também. Ela vai ter que ler código de barra, ela vai ter que somar todos os produtos, aplicar descontos, ver formas de pagamento, tudo isso. Ora, a parte da frente do caixa é a mesma coisa. Você não vai reescrever essa parte para a farmácia. Você já fez para a padaria. Como que você pode, então, reutilizar esse código? Usando a ideia de módulos. Se você separou em arquivos separados essa parte do caixa, certo? Você pode simplesmente importar ela no seu novo projeto, certo? E mais, o pessoal da farmácia gostou do sistema, só que eles pediram para aceitar que o pagamento ele possa ser feito em diferentes formas de pagamento. Eu vou pagar parte no cartão, parte no dinheiro. Eu vou alterar agora em somente um local, somente no meu módulo frente de caixa. E mais, eu alterei para a farmácia e esse benefício vai afetar a padaria do Zé também, certo? Que também está usando o mesmo módulo de frente de caixa. Eu altero uma vez só e todo mundo se beneficia. Preciso arrumar um bug, um erro, todo mundo se beneficia dessa correção, certo? Muito mais útil, muito menos retrabalho, certo? Extremamente importante, então. Muito bem, vamos para frente. Para começo de conversa, o que é um módulo em Python, certo? Um módulo nada mais é do que um arquivo PY, certo? Que contenha código Python. Ele tem variáveis, ele tem funções, ele tem classes, ele tem o que for, certo? É um arquivo .py com código, ele é um módulo, certo? Em módulos, nós vamos agrupar o quê? Funcionalidades que estão relacionadas, certo? Eu vou ter um módulo, por exemplo, para frente de caixa. Eu vou ter um módulo para o controle de dispensação lá da farmácia. Eu vou ter um módulo para controlar o estoque. E por aí vai. Tá? E nós vamos ver mais à frente que nós podemos importar um módulo em outro. Eu posso importar o conteúdo de um arquivo PY em outro arquivo PY. E é assim que a gente trabalha profissionalmente. Tá? Por que então utilizar de módulos? Organização. Nós vamos dividir um programa grande em partes que são menores, que são mais gerenciáveis, certo? Fica mais fácil você dar manutenção depois, você descobrir, eu preciso atualizar a parte da frente de caixa. Não vai ter que correr entre 10 mil linhas e achar.
frente de caixa? Ah, não. Tá aqui, tá separado. São esses 3 arquivos que compõem minha frente de caixa. Muito mais simples, muito mais gerenciável, certo? E cada módulo ele vai ter o quê? Vai ter uma funcionalidade específica, vai ter uma sua responsabilidade. Ah, esse módulo trabalha com isso, esse módulo trabalha com esse, eu tenho um último módulo ali que eu integro tudo. Facilita também a parte de reutilização, certo? Funções ou variáveis que eu defini em um módulo podem ser usados por outros módulos do meu código sem fazer um copiar e colar, certo? E também vai evitar conflitos de nomes. Eu posso ter, por exemplo, 2 funções calcular em módulos diferentes. Aí tem o módulo A e o módulo B. O módulo A tem uma função calcular, o módulo B tem uma outra função que também é chamada calcular. Eu posso importar os dois para um código só, para um módulo só. Eu vou chamar A.calcular, B.calcular, e vão ser coisas separadas. Como é que nós usamos, então, um módulo no nosso script, certo? No nosso outro arquivo? Nós precisamos importá-lo primeiro. E a forma, como é que nós importamos? Palavra-chave import, o nome do módulo, e repare, eu não vou colocar o módulo .py, certo? Só o nome do módulo. O que está ocorrendo aqui? Eu estou dando um import num módulo chamado math. Math é um módulo padrão do Python. Quando você instala o Python, esse módulo já vem para você. Se você quer usar as funções, as funcionalidades de math, você tem que importar math primeiro. Importe math. Uma vez utilizado, eu quero, por exemplo, usar a função de math para calcular a raiz quadrada. Como é que vai ser? Vai ser o nome do módulo, ponto, o nome da função, o nome da variável, o nome do que você quiser pegar lá de dentro. Nesse caso, math.squareroot, certo? Raiz quadrada em inglês. Quero ver a raiz quadrada de 16, beleza. Isso aqui me retorna um valor, eu guardo uma variável, eu dou print no valor. A raiz quadrada de 16 é 4. Tá fazendo sentido para vocês a ideia de módulo? Como é que você... Por que você usaria um módulo? Me contem, galerinha. Maravilha. Reparem, né? A forma de importar é simples. É importe o nome do módulo. Isto aqui para módulos vindos da internet ou módulos que o Python nos dá pronto. A gente vai ver mais para frente que módulos que nós mesmos criamos, outros arquivos, pode ser um pouquinho mais chato se eles não estiverem na mesma pasta. Tá? Posso importar de outras pastas? Posso. É mais chato? É. Quando você usa, então, um import nome do módulo, certo? O Python ele vai criar um espaço com esse nome, certo? E para eu acessar as funções, variáveis, classes, métodos, o que for, desse módulo, só é usada a notação do ponto. Nome do módulo, ponto, o nome da função que você quer acessar. Nesse outro exemplo, eu estou importando random, import random. Random, aleatório em inglês, certo? É um módulo que vai gerar, por exemplo, números aleatórios. Legal. E eu quero usar a função randint lá de random. Randint vai gerar um número aleatório, um número inteiro aleatório entre tal e tal valor. Ora, o nome do meu módulo, ponto, o nome da minha função, né? Abre e fecha parênteses, é uma função, passo os valores que eu tiver que passar. Tranquilo, né? Eu posso ter ainda um import de forma parcial. Não preciso de todo ele, eu quero apenas parte dele. Você pode usar a seguinte sintaxe. From módulo, import, o que eu quiser importar, a função, o método, certo? E qual que é a vantagem de eu fazer um import parcial? Que eu não preciso mais especificar o nome do módulo para chamar, por exemplo, uma função. Vamos ao exemplo. Eu estou dizendo que from math, ou seja, de matemática, import square root.
De matemática, importe raiz quadrada apenas. Importe apenas a função de raiz quadrada. E repare, porque eu fiz esse importe parcial, eu não preciso mais dizer que é math.square_root. Eu posso chamar simplesmente a função square root e vai funcionar. Tá? Você escreve menos depois. Tem lógica isso aqui? Para vocês? Muito bem. Vamos em frente ainda. Se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser que eu faça um exemplo, me pergunte. É comum, às vezes, você dar um apelido para que você importou, um alias, certo? Um apelido em inglês. Como que você faz isso? Palavra-chave as. Como? Certo? Isso é útil quando a gente é preguiçoso, não quer escrever nomes longos, ou porque você tem 2 módulos com o mesmo nome, você não quer dar conflito e por aí vai. Import math as m. Importe toda a biblioteca matemática, mas em vez de eu chamar de matemática, chame de m apenas. E daí eu quero acessar a raiz quadrada, m.raiz quadrada. Né? Vou utilizar esse nome. Existem várias bibliotecas vindas da internet, acho que até algumas aí nós vamos utilizar ao longo do resto do nosso curso, que por padrão ele já tem um apelido, né? Importe pandas as pd, como pd. Em vez de escrever pandas, escreve só pd que ele vai entender. Né? Programador é um bicho preguiçoso, pessoal. Ou, por exemplo, e funciona também com import parcial. From math import factorial as fat. Da biblioteca matemática, importe fatorial, que é uma função para calcular fatorial. Só que eu não quero ficar escrevendo fatorial, é muita coisa. Chama essa função de FAT, FAT. E daí quando eu vou utilizar a função, eu chamo apenas FAT e ele vai entender que é fatorial. Beleza? Não tem grandes segredos aqui. Antes de nós vermos como nós utilizamos módulos vindos da internet, vamos diferenciar aqui a ideia de biblioteca e de framework, certo? Eu já falei para vocês algumas vezes, vamos usar a biblioteca tal, certo? Lá na nossa primeira aula, na verdade, né? Estava mostrando exemplos de bibliotecas e frameworks. Eu falei como se fosse a mesma coisa, mas não é, certo? Isso aqui é uma coisinha um pouco mais teórica, mas é interessante saber. Uma biblioteca, ela é uma coleção de módulos relacionados, certo? Que vão ter funções para resolver um problema específico. Tá? Quando nós trabalhamos com uma biblioteca, nós estamos no controle, certo? Você vai decidir quando e como chamar as funções, usar as classes, usar os métodos daquela biblioteca dentro do nosso código. Tá? Biblioteca matemática, por exemplo, biblioteca math, certo? Lá dentro vai ter uma série de funções, certo? Para me ajudar a trabalhar com matemática. Ou a biblioteca OS, certo? A biblioteca OS, que a gente viu já, para trabalhar com o sistema operacional. Dentro da biblioteca OS, existem vários módulos. Tem o próprio módulo OS, tem o módulo Path dentro de OS e pode ter outros módulos ainda, certo? E eu vou decidir como usar essa biblioteca. Quando e como usar. Framework, por outro lado, ele é uma estrutura maior. Um framework, ele é um molde para construir uma aplicação. Você vai apenas encaixar os elementos dentro desse framework, certo? O framework vai definir toda uma estrutura para você, certo? E como é que ele vai funcionar. O teu trabalho é apenas encaixar dentro desse framework. O framework em si está no controle, tem uma inversão de controle. Não é você, certo, que vai chamar, eu quero chamar essa função agora. Não. O framework que vai decidir quando chamar. A tua tarefa, o teu trabalho, certo, é encaixar códigos específicos dentro do framework.
E o framework que vai chamar o meu código em determinados momentos. Se sobrar tempo até o final do ano, que eu não garanto que sobre, eu acho difícil, na verdade. A gente começou, infelizmente, tarde, né? Se a gente tivesse pegado desde o começo do ano, seria bem mais fácil. Nós vamos tentar trabalhar com um framework, certo? Um Fast API. E daí, dentro desse framework, nós vamos encaixar nossos códigos e o framework vai chamar tudo de forma automática, certo? Bem interessante. Então, em uma biblioteca, você que chama a biblioteca, você que vai pegar, por exemplo, as ferramentas, certo? Ah, eu vou decidir quando usar a função de raiz quadrada. Enquanto que em um framework, o framework que vai chamar o código que você fez, certo? A oficina que vai te dizer onde encaixa as peças, por exemplo, de uma analogia. Aqui eu estou utilizando Fast API. Fast API é um framework para trabalhar com web, certo? Um framework back-end para desenvolvimento web. Eu estou criando aqui uma instância de Fast API, certo? A estrutura base. E ele vai ter já uma série de moldes ali. E eu vou apenas encaixar o meu código nesse framework. Ah, se for feita uma requisição do tipo get contra a raiz da minha página, certo? Da minha URL, chame essa função minha página inicial e retorne um dicionário que tem uma chave mensagem, um valor olá mundo. Essa diferença entre biblioteca e framework, pessoal, faz sentido para vocês? Vocês querem que eu explique de volta, que eu explique de outra forma? Faz sim? Ótimo. Vamos falar então de como trabalhar com módulos, com bibliotecas, com frameworks, o que for, vindos da internet. Uma das grandes vantagens de Python, um dos fatos de Python ser tão popular, é graças aos diferentes pacotes que Python tem, aos módulos vindos da internet. Existe uma infinidade de módulos que você pode utilizar no seu próprio projeto. Você não precisa, novamente, reinventar a roda, recriar tudo do zero. E para isso nós utilizamos de um cara chamado PyPI. PyPI é o Python Package Index, certo? Ele é um repositório oficial de módulos de terceiros para usar com Python. Existem centenas de milhares de bibliotecas prontas para você utilizar, certo? Pode pensar o PyPI como uma App Store, um Google Play Store, certo? Para Python. É tipo uma biblioteca, uma loja para aplicativos, só que uma loja gratuita. Vamos acessar pypi.org. Deixa eu até mandar para vocês. Esse cara, se eu não me engano, ele tá em português. Tem em português também. Deixa eu abrir no Chrome. Talvez no Chrome ele apareça. Deixa eu abrir uma guia anônima. Acho que por causa do meu Firefox que está configurado para inglês. Vamos ver no Chrome. Para hoje, computador. Obrigado. Aqui, em português. Certo? O que ele diz? Encontre, instale e publique pacotes Python com o Python Package Index, o PyPI. Repare, existem 290 mil projetos diferentes, 290 mil bibliotecas e frameworks diferentes que você pode usar. Totalizando quase 16 milhões de módulos, certo? Quase 1 milhão de pessoas estão contribuindo para o PyPI. 7 milhões e meio de versões lançadas, certo? Tem atualizações e tudo mais. É coisa para burro. E aqui, pessoal, nós vamos ter de absolutamente tudo. Vamos só pular aqui para o próximo.
Eu tenho pacotes extremamente complexos, por exemplo, o Torch. Torch é para você trabalhar com inteligência artificial, certo? E esse pacote, quero ver as estatísticas dele. Acho que eu não consigo ver de forma tão simples, né? Meu Deus, quanta coisa. Vamos ver o repositório. Repare, quem que contribui para esse projeto? Facebook, por exemplo. Não é uma empresa pequenininha, não é um perrapado qualquer. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo achar as estatísticas. Aqui. Eu queria ver o número de downloads. Talvez você. Eu teria que consultar, ele não tem no site direto. Torch. Torch. Ontem, né, essa biblioteca para trabalhar com inteligência artificial teve 2.700.000 downloads. No último mês, 69 milhões de downloads. Certo? Uma quantidade absurda. Nós vamos aprender a trabalhar com uma biblioteca chamada Requests. Requests, vamos ver. Que é para trabalhar com protocolo HTTP, trabalhar com a internet. Request teve 35 milhões de downloads ontem. No último mês, 888 milhões de downloads, quase 1 bilhão de downloads. É download pra burro, né? Absurdo a quantidade. Todos os pacotes disponíveis no PyPI tiveram 3 bilhões de downloads ontem. Em um mês, foram 85 bilhões de downloads no último mês. É muito download, certo? Uma quantidade obscena de downloads, sinceramente. Muito bem. E todos esses pacotes, esses 690 mil pacotes, eles são disponíveis para a gente de forma gratuita. Você pode, inclusive, ver os códigos de todos eles são abertos, certo? E aqui existe uma infinidade de coisas, desde... Opa, não queria ter fechado, perdão. Desde PyTorch para trabalhar com inteligência artificial, desde Request para trabalhar com o protocolo HTTP, até coisas como Calcei. O que faz Calcei? É tipo um print, só que junto da mensagem ele vai dizer uma vaca para você. Ah, mas eu posso desenhar um peixe, eu posso desenhar outros animais também, um pinguim, certo? Totalmente inútil, certo? Totalmente excelente. Tem absolutamente de tudo aqui dentro. Código bom, código ruim, certo? Inclusive algumas vezes código malicioso. Vou tentar roubar teus bitcoins. E por aí vai. Mas legal, professor. Como é que eu instalo Calcei? Eu quero sempre dar um print de uma vaca quando eu der um print. Para isso, nós precisamos... Opa, não era aqui? Nós precisamos de um gerenciador de pacotes, certo? Para nós instalarmos as bibliotecas vindas de PyPI. Nós vamos utilizar o gerenciador de pacotes padrão do Python, que é um cara chamado pip, certo? O pip, ele geralmente já vem instalado com a sua máquina, quando você instala Python, certo? No caso do Linux, dependendo da distribuição, dependendo do sabor da versão do Linux, esse cara não vem instalado. Por quê? Sabe-se Deus, certo?
Vocês estão no Linux, vocês talvez tenham que instalar. Vamos executar pip, vamos ver se vocês precisam instalar ou não. Eu vou precisar de um voluntário para compartilhar a tela comigo. Alguém se voluntaria? O que a gente vai fazer? Vamos aqui no nosso Visual Studio. Aqui em cima, vamos em terminal, novo terminal. E o que vocês vão digitar para mim? Pip list, pip espaço list. E você vai mandar rodar. No meu caso, ele funcionou. Ele me exibiu aqui um monte de coisa para mim. Eu quero saber se um de vocês vai rodar também. Digitem isso no terminal e vejam e me mostrem o que aparece. Se vai dar um erro, se não vai dar um erro. Alguém? Alguma boa alma? O que aconteceu quando vocês digitaram isso no terminal? Última chance. Alguém digitou alguma coisa? Se você não sabe, eu quero que você abra o terminal no Visual Studio, novo terminal, e você digite para mim pip list. E eu quero que você me mostre se mostrou algum erro ou não. Se ocorrer algum erro, que acho provável, eu quero que alguém compartilhe a tela comigo para eu ver qual que foi o erro. Apareceu o mesmo que o meu? Ótimo, Arthur. E todo mundo apareceu da mesma forma? Ou apareceu alguma mensagem de erro? Dizendo que não está instalado, alguma coisa nesse sentido? Seu Pedro, seu Pablo, o que aconteceu no de vocês? A mesma coisa que o meu? Ótimo. Maravilha. Milagrosamente já está instalado no de vocês. Ótimo. Se apareceu aqui um package, um version, e deu aqui um monte de pacote, um monte de versão, tá ótimo. O de vocês está instalado corretamente, então. Não esperava por isso, maravilha. Surpreso até. Vamos em frente. Vai ser através desse pip que nós vamos instalar, nós vamos baixar, nós vamos instalar os pacotes vindos lá do nosso PyPI, certo? E nós vamos utilizar ele no nosso terminal para isso. Tem um detalhe. Se você estiver trabalhando com o pip no Windows, na sua última versão, certo? Na versão 3.14, que foi lançada tem 2, 3 semanas, digitar apenas pip, o nome do comando, pode falhar, certo? Por causa de uma alteração na forma como o instalador foi feito. Como que é a recomendação oficial, então? Que você sempre instale da seguinte forma, isso vai funcionar sempre. Python, -m, pip e o comando pip que a gente for usar. Vocês, como estão no Linux, vocês vão utilizar Python 3, tudo junto, -m, pip, o nome do comando. Essa opção M, essa flag M, certo?
ele vai entender o que é. Esse parâmetro M é para nós trabalharmos com um módulo. Eu vou dizer para o Python, para o interpretador do Python, olha, encontre um módulo chamado pip e execute ele como nós executamos um script qualquer. Certo? Muito bem. Como que nós utilizamos desse pip, então? Para eu instalar um pacote, existe um comando pip install o nome do pacote. Ele vai colocar Python-m pip install o nome do pacote. Vocês aí vai ser Python 3-m pip install o nome do pacote. Por exemplo, eu quero instalar Calcei. Essa biblioteca lindíssima. Deixa eu até mandar o link. Vou mandar a câmera aí. E repare, o PyPI ele é extremamente legal. Ele já vai dar o comando pronto aqui. É pip install Calcei. Você pode só copiar esse cara e colar no terminal. Obviamente, Python-m pip install Calcei. Eu mando rodar esse cidadão. E repare, ele está baixando o Calcei da internet e instalando para mim. Se no meu código eu der agora um import Calcei, vai funcionar. Ele vai reconhecer que existe um Calcei. E daí para usar Calcei, é calcei.calcei. E eu passo uma mensagem. Não é Calcei? Como é que é o nome? Deixa eu ver na documentação. Obviamente, para você usar uma documentação, você tem que ler ela. É .cal, não é Calcei. Calcei.cal. E tá aqui. Deu um print em teste e dizia uma vaca ainda falando desse teste. Será que tem .dragon? Eu sei que tem outros. Olha aqui que monstruosidade. Tem um dragão falando pra mim aqui o que eu mandei da print. E por aí vai. Totalmente inútil, certo? Mas é um código que eu peguei lá na internet. Vamos usar o cal, que é menorzinho. Ótimo. Não, pô, mas fazer um dragão via terminal, certo? Difícil, cara, não é, pô, não é fácil. Calcei, como tem o código aberto, eu mesmo posso navegar por ele, entender o que está ocorrendo e tudo mais. Eu posso... Em algum lugar ele tem aqui uma lista de personagens, certo? Vamos ver. Tá aqui. Ele tem uma série de personagens diferentes. Milk, por exemplo. Tem uma caixa de leite falando agora o que tem que fazer. Tem que dar uma colher de chá para os caras. Desenhar aqui em ASCII não é tão simples. Absolutamente excelente. Stegosaurus. Esses caras são fogo. Tem umas coisas assim que você... Meu Deus, um peru até. Uma tartaruga. Porra, esse T-Rex ficou legal, hein? Inutilidades não faltam. Muito bem. Pip install, então, é o comando para você instalar um pacote. Se eu quiser ver todos os meus pacotes instalados, eu tenho o comando piplist. Deixa eu abrir um terminal. Vamos fazer um piplist. Piplist vai listar tudo que eu tenho instalado. Eu não quero mais Calcei, me cansei. Eu posso remover um pacote. Como? Pip uninstall, desinstalar o nome do meu pacote.
Vamos lá então. Pip uninstall calcei. Remova calcei para mim. Algumas vezes ele vai perguntar se você tem certeza. Eu vou dar um Y para sim. Foi removido. Se eu tentar rodar esse código agora, olha, eu não tenho mais calcei. Ele não vai ser encontrado, vai dar erro. Opa, não existe um módulo calcei mais. Tá fazendo sentido, pessoal? Tentem instalar calcei vocês mesmos e executar esse comando. Vou fazer um ponto cal que é mais simples. Executem para mim então esse comando que está no terminal. Que está no terminal, não, que está no chat. E rodem esse código, vamos ver se funciona. E me avisem se funcionou para vocês ou não. Perdão, eu passei o código errado. É pip install, não é uninstall. E pior que o Meet é tão ruim que eu não posso nem pagar a mensagem. Executem este último código. Pip Python 3 -m pip install calcei. E daí escreva este código e rode e veja se aparece a vaca aí no terminal de vocês. Se alguém não conseguir instalar, não conseguir rodar, me avise. Eu preciso que todo mundo consiga rodar esse cara. E me avisem, pessoal, se deu certo, se não deu certo. Por favor. Seu Pedro, seu Pablo, vocês estão rodando aí? Python 3 -m pip install calcei. Eu só vou buscar água, pessoal, só um segundo. Muito bem, pessoal. Conseguiram rodar, então? Deu boa? Maravilha. Você colocou calcei.cal e apareceu a vaca? Você mandou rodar. Ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. O que mais que nós temos de comandos que são interessantes, certo? Pip install, list, pip uninstall são os mais básicos, certo? É o mínimo. Temos comandos, por exemplo, para ver os pacotes que estão desatualizados.
um pip list, 2 traços, outdated, desatualizado. Vamos rodar. Ele instala sempre, por padrão, a última versão, mas ele não atualiza de forma automática. Pip list, 2 traços, outdated, desatualizado. E tá aqui. No meu caso, ele mostrou que eu tenho 2 pacotes que são desatualizados. FastAPI e Pydantic, certo? O de vocês, quando vocês rodam o seguinte comando, mostra alguma coisa ou não? Dependendo, ele pode demorar um pouquinho, tá, para executar. Dependendo da quantidade de pacotes, da conexão com a internet e tudo mais. O teu aí, Pablo, o que ele mostra? Ele mostra alguma coisa ou não? Tranquilo? Você pode copiar também do chat. Apareceu certinho, mas apareceu algum pacote que está desatualizado? Vai mostrar o nome do pacote, a versão instalada e qual que é a última versão. No meu caso, ele mostrou que eu tenho 2 atualizados. Para você apareceu isso também? Como é que apareceu para você? Se você quiser compartilhar a tua tela, vou dar uma olhada. Apareceu uma cacetada. Apareceu um monte. Não tem problema, normal. Nem precisa compartilhar, Pablo. Eu só queria saber qual que disse o resultado. Muito bem. Ah, mas... E como é que eu atualizo um pacote? Vai ser o comando pip install, 2 hífens, 2 traços, upgrade, o nome do pacote. Ou você pode colocar um traço, o maiúsculo no nome do pacote. Ah, eu quero atualizar FastAPI. Python -m pip install, 2 hífens, upgrade, o nome do pacote. Ah, eu quero atualizar FastAPI para a última versão. Ou você pode colocar ainda um traço, o maiúsculo, no nome do pacote. Manda rodar. O que ele fez? Ele baixou da internet a última versão, está verificando se está todo mundo correto, desinstalou o antigo e instalou o novo. E repare, esse meu pacote FastAPI, ele depende de outros pacotes. Não tem problema, Vitor. Eu vi que eles estavam mexendo na câmera ali. Tá? Por hoje a gente segue sem. Tranquilo. E instalou para mim FastAPI. Se eu fizer um pip list outdated agora, vamos ver. Repare, mostrou somente Pydantic. O FastAPI foi atualizado, não está mais desatualizado. Ah, eu quero atualizar esse Pydantic também. Upgrade Pydantic. E atualizou para mim. Se eu dar um pip list agora, com a opção outdated, não mostrou absolutamente nada. Todos estão atualizados. Eu posso querer ainda instalar uma versão específica de um pacote. Como assim? Ah, a última versão de Calcei 6.1, está me dando um erro. Não quero. Quero instalar uma versão mais antiga. Posso? Claro.
Se você ver aqui no PyPI, ele tem aqui uma opção histórico de lançamentos. E tem todas as versões lançadas por um pacote. Ah, a versão 6.1 está me dando erro, mas a versão 5.0 funcionava. PyPI é extremamente legal. Ele já vai dar o comando para você instalar uma versão específica. Aí, pip install, é o pacote. 2 sinais iguais, o número da versão. Nesse caso, eu quero instalar Calcei na versão 5.0. Ou, por exemplo, eu estou trabalhando com um projeto antigo, certo? Estou trabalhando com 2 projetos, um projeto antigo e um projeto novo. Que é normal você trabalhar em múltiplos projetos ao mesmo tempo. O projeto moderno ele está usando um framework chamado Django na sua versão 5.1, por exemplo. Só que você tem um projeto antigo que ele está usando o Django na versão 3.4, por exemplo. Muitas vezes não é feasível, não é uma coisa realista você atualizar um pacote para uma versão nova, um framework para uma versão nova. Você vai ter que alterar muito código e não vale a pena. É uma coisa que é usado pouco, sabe? Fica na versão antiga. Por padrão, quando você instala, ele sempre instala a última versão, só que eu não quero a última versão. Eu quero instalar a versão 3.4, certo? Você faz dessa forma. Então, pip install, o nome do meu pacote, 2 sinais iguais. A versão, eu quero instalar Fast API na versão 0.95.2, por exemplo. Eu vou instalar Calcei na 5.0. Instale para mim Calcei. Acho que eu estava na sua versão 5.0. E beleza. Ele vai baixar a Calcei na 5.0 e vai instalar para ele. Vai instalar para mim. Tá aqui. Tanto que você der um pip list outdated, vai mostrar para mim, ó, Calcei está desatualizado. Está na 5.0, a última era 6.1. E eu estou usando Calcei na 5.0. Beleza? Muito bem, pessoal. A nossa aula ela vai ficar por aqui agora, infelizmente. Na próxima aula, nós vamos terminar de ver os comandos do pip e nós vamos fazer um exercíciozinho com a biblioteca vinda da internet. O próximo passo, certo? A gente vai começar a aumentar o nível de dificuldade a partir de agora. Nós vamos falar sobre a ideia de programação orientada a objetos. Vai ser bem interessante. No mais, a gente fica por aqui então. Até a próxima, galerinha. Falou!